Paulo acreditava que por meio das orações levadas a Deus, poderia usar as autoridades para proporcionar dias melhores. Paulo reconhecia que as autoridades também são instituídas por Deus. Romanos capítulo 13, eu quero convidar os amados irmãos a voltarem comigo para algumas páginas de sua Bíblia, para este capítulo de Romanos capítulo 13. Paulo, ele tinha plena consciência que mesmo Nero, sendo um imperador cruel, o mais infame dos governadores, dos imperadores romanos, Paulo ainda assim entendia que este homem estava lá e foi instituído por Deus. O fato de se corromper, o fato de se tornar cruel, perverso, não diz respeito à instituição divina. É um fato pessoal deste imperador. Paulo reconhecia que era possível viver dias melhores, porque Paulo tinha plena consciência que as autoridades são instituições divinas, ou é uma instituição divina. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo tinha plena consciência disso, que se levantar contra o governo, tentar um golpe de Estado, ou se revoltar contra o império, não era a solução. A solução seria orar por aquele que tem todo o poder sobre as autoridades, por aquele que inclusive é ele que institui toda e qualquer autoridade. Então Paulo reconhecia que as autoridades são instituídas por Deus, e também não só são instituídas por Deus, mas são ministros de Deus. Olha só o que diz Romanos 13, versículo 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ainda no versículo 6, Paulo repete mais uma vez o fato de que as autoridades são ministros de Deus. Versículo 6: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Então Paulo, ele tinha plena consciência de que as autoridades são importantes para governar e manter a ordem e o equilíbrio, e Paulo entendia que estavam nesse posto e que se achavam ali investidos de autoridade porque alguém havia delegado autoridade para esta pessoa. E Paulo entende que Deus é esse que havia dado autoridade para o imperador romano, o imperador Nero, e era um ministro de Deus. Paulo também, ele entende que as autoridades governamentais, elas são instituições divinas, são ministros de Deus para promover o bem e reprimir o mal. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 13 de Romanos: visto que a autoridade é ministro de Deus com um propósito, com uma finalidade. Primeiro, para promover o bem, para o teu bem. E Paulo continua ainda e ele diz, ainda no versículo 4: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então Deus instituiu as autoridades governamentais com um propósito: para promover o bem e reprimir o mal. Portanto, Paulo, ele exorta a igreja que em tempos difíceis, em tempos de grande aflição, em tempos de perseguição, em tempos de grande angústia e de crueldade, Paulo, ele inicialmente diz que a oração é a arma poderosa que nós temos para que possamos entrar na presença de Deus e pedir a Deus, que instituiu essas autoridades, que possa guiá-los e, ao guiá-los, promover dias tranquilos e pacíficos.